Cheguei. Parece que eu tô com o cabelo de sertanejo hoje. Aqueles cabelos meio, enfim, aí, voltando aqui. Pessoal, eu tô aqui meio emocionado na leitura. Antes de ler aqui com vocês aqui, eu tava lendo o texto e agora eu vou ler aqui com vocês. Hoje é o texto de Lucas capítulo 5. Amém? E meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? Porque a gente já passou de 40 dias de leitura. Se a gente lê todos os livros de Mateus e todos os livros de Marcos, mais esses livros que a gente está lendo aqui, a gente já está chegando aí praticamente no livro 50, amém? No capítulo 50. Então imagina você acordar de manhã todo dia, ver uma live, alguém te falando da palavra, isso é bênção. E eu faço isso não só por desejo de falar da palavra de Deus, mas desejo de que as pessoas conheçam a verdade de Deus, a verdade de Cristo. E meus irmãos, nada disso seria possível se não fosse o Espírito Santo nos guiando a toda a verdade. Amém? E tudo isso aqui só é possível graças a Ele. É por meio dele e para Ele são todas as coisas. E se você está vendo isso aqui, se você está acordando, e se você está vendo isso aqui, é por causa dele que nós estamos aqui, entende? A missão é para Ele. Às vezes eu tento não chorar, tá ligado? Mas é uma missão. É uma missão. E é uma missão falar de toda a verdade. Muitas pessoas gostam de ler a Bíblia e ler só algumas verdades. E falar de alguns assuntos e outros, nossa, nós não vamos tocar nesse assunto porque não podemos tocar nesse assunto. Só que a Bíblia não é um livro assim. Quando a gente lê a Bíblia, e antes de a gente começar a leitura aqui, quando a gente lê a Bíblia e lê ela de verdade e tenta tirar os ensinos da palavra de Deus, a gente acaba tocando em assuntos que teólogos não querem tocar. Pessoas da igreja às vezes não querem tocar, mas que a Bíblia fala e que precisam ser falados, entende? Então a Bíblia é o livro da liberdade. Não existe outro livro que toque em tantos assuntos, tantas coisas como a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela toca em tudo, meu irmão. Se tem um livro que você lê e você fala de tudo, é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, glória a Deus que nós temos a palavra de Deus pra gente ler. Glória a Deus que a gente tem uma Bíblia pra gente abrir. Meu Deus, isso é maravilhoso. Quantos países aí que as pessoas não têm uma Bíblia? Países aí que as pessoas são perseguidas porque tem a palavra de Deus. Meu Deus, e nós temos a liberdade de ler a palavra de Deus. Então nós devemos valorizar isso, sabe? Porque isso é a coisa mais importante da nossa vida. Aleluia. Céus e terra passarão, mas as palavras dele jamais passarão. Amém? Hoje vamos ler Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao reparti-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da areia da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanhavam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temais, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiam. Deixando tudo, o seguiram. Isso também se encontra lá em João, capítulo 21, 1 ao 14. A cura de um leproso. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiserdes, podes purificar-me.
E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhes Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. O sacerdote oferece, isso está lá no livro de Levítico 14, 1 ao 32, porque quando a pessoa tinha lepra, ela tinha que oferecer o sacrifício, o sacerdote oferecia, no caso, um sacrifício, para a purificação da lepra. Como a gente leu, o Levítico, ele é um livro de higiene, e quando a gente ficava sujo na antiga aliança, nós tínhamos que ir ao sacerdote para que ele oferecesse um sacrifício para que a gente fosse purificado. Na nova aliança não existe mais essa configuração, porque agora nós temos um grande sacerdote, um grande sumo sacerdote, Cristo Jesus, que de uma vez por todas purificou a gente de todos os nossos pecados. E por causa dele nós temos a salvação. E por causa dele nós temos a redenção em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque ele é aquele que cumpriu todas as profecias. Ele é o príncipe da paz. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e acharam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por ele introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. A vocação de Levi. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentando na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Jesus come com pecadores. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Já está bem claro aqui, né, irmãos? Do jejum. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhe disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajuntará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Meus irmãos, quantos ensinos a gente pode ter aqui, né, meus irmãos? A gente pode até
pensar aqui, e uma das coisas que a gente vê aqui é que Jesus chama os pecadores para se sentar com ele. Jesus não faz acepção de pessoas, porque ele chama aqueles que não são para confundir aqueles que são. Ele chama aqueles que não eram para confundir aqueles que eram. Ele chama eu e você, que não valíamos nada, mas por causa do sacrifício dele naquela cruz, nós temos grande valor. E vemos aqui que Jesus cura pessoas improváveis. Vemos aqui que Jesus come com pessoas improváveis. E vemos aqui que não se põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se entregarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Meus irmãos, quantos ensinos a gente tem aqui? Daria pra gente passar o dia inteiro pensando nesse texto aqui, sobre a questão do vinho novo, do velho, sobre a questão de tudo isso. Mas, meus irmãos, quantas coisas, né? Jesus é aquele que se assenta com as pessoas pecadoras, com as piores pessoas, e chama ela de seus amigos. Porque essas pessoas que se arrependem, para Deus vale muito mais do que pessoas de alto escalão, pessoas de alta posição, mas que não se arrependem. Jesus não quer saber se você e eu somos perfeitos ou fizemos tudo perfeito até aqui. Ele quer saber se eu e você temos um coração quebrantado e arrependido e humilde diante de Deus. Porque a Bíblia diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então a gente não é forte sem Deus, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Amém? Meu Deus, Pai, obrigado pela palavra de hoje. Obrigado pelo ensino de hoje, Pai. Obrigado porque o Senhor decidiu estar conosco, mesmo nós sendo tão falho e tão pecador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Emmanuel, Deus conosco. E o Senhor nunca nos deixa, porque o Senhor sempre disse que estaria conosco. E o Senhor sempre está conosco. Obrigado por isso, meu Pai. Obrigado por não nos abandonar, Jesus. E fazer de nós seu povo, meu Pai. Obrigado, Jesus. Que essas pessoas, assim como eu, que nós possamos viver para a Tua honra e glória nesses dias, em nome de Jesus, Pai. Que tudo seja para a Tua honra e glória. Que a nossa vida seja uma vida dedicada a Deus. Porque Ele é maravilhoso. E Suas promessas são maravilhosas. Glória a Deus. Cristo vive. Valeu, pessoal. Deus abençoe você. Até amanhã. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 6. Amém? Valeu!